Hoje é sexta-feira, dia de Giro da Jana, Janaflix e o que me vier à cabeça a partir das indicações de acontecimentos da atualidade feitas tanto pela minha equipe quanto por vocês. Vocês sabiam que vocês podem me seguir nas redes sociais? É só procurar por Jana Rabelo. Nas redes sociais como um todo, aquela da foto, aquela em que tem um passarinho azul como símbolo, ou até aquela que é uma cópia da rede do passarinho azul. Eu estou em todas as redes sociais, é só procurar por Jana Rabelo e lá você pode indicar qual notícia, qual acontecimento recente você gostaria de me ver comentando. Pois hoje eu vou comentar os principais acontecimentos da última semana. Vem comigo! Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer é literalmente ir ali nos bastidores, tchananã, e te pedir. Você chegou aqui, você precisa deixar um like, ativar as notificações e deixar um comentário. Deixe um biscoito virtual para essa professora. E para não perder a viagem, você já pode deixar aqui no comentário qual acontecimento recente você acha que poderia cair numa proposta de redação, não apenas no formato Enem, mas de outros vestibulares, e que você gostaria que eu comentasse aqui. Afinal de contas, a minha função é te deixar informado. Estamos aqui, ó, nos bastidores, na confusão, porque esta é a câmera do mundo real. Esta aqui é a câmera do glamour. Pois, sem mais delongas, vamos para os acontecimentos desta semana. Vamos ver o que a equipe andou separando para mim. Câmara, Jornal O Tempo daqui de Belo Horizonte. Câmara aprova recolhimento de objetos de população em situação de rua em BH. Proposta autoriza a prefeitura a recolher camas, sofás, barracas ou qualquer outro bem pessoal que estiver há mais de 24 horas em via pública. Eu vou começar corrigindo essa notícia, né? Como estamos falando aqui de tempo decorrido, não seria a mais com A sem H. Deveria ser a mais de 24 horas. O A com H indica tempo transcorrido. Né? Então, vou colocar aqui um exemplo. Vamos, né? Aula de gramática no final das contas. Ó, peraí que eu tenho que fazer isso daqui. Aê! Não, mentira, não vou fazer isso aqui, não. Vou fazer isso aqui, ó. Quem sabe erra ao vivo, né, gente? É basicamente isso que eu tô mostrando para vocês neste instante. Então, é tempo transcorrido há mais de 24 horas. Então, a prefeitura recolheu os objetos que estavam há mais de 24 horas nas ruas. Tá? Então, tempo transcorrido precisa ser sinalizado com o A com H. É equivalente a faz mais de 24 horas. Seria esse A sem H se a gente estivesse falando de um tempo futuro, um momento ainda a chegar. Vou dar um exemplo. Daqui a 2 semanas, a regra entra em vigor. Porque daqui a 2 semanas é como se fosse um dentro de 2 semanas. Indicando tempo futuro. É como se fosse um
dentro de 2 semanas. Me conta, o que você acha dessas pequenas inserções gramaticais no meio do giro da Jana? Eu acho que às vezes é importante, como a gente viu aqui, às vezes veículos midiáticos cometem desvios gramaticais. Então esse A ali está errado, mas aqui a gente não está no salvando sua redação gramática, estamos no giro da Jana e Janaflix, tá? E aí eu tenho, na verdade, uma indicação, né? Tem um documentário muito bonito feito, se não me engano, pelo Conselho de Psicologia do Paraná, de algum desses estados do Sul, que vai falar sobre a população em situação de rua, tá? Eu vou indicar para vocês aqui A Rua Existe e Resiste. Tá no YouTube, eu assisti no YouTube. Até colocar aqui para vocês, né? Porque a gente tem a câmera da mãozinha, entre outras coisas, para isso. Esse documentário é o A Rua Existe e Resiste, documentário do movimento de acolhimento à população em situação de rua. Então, gente, eu acho que vale a pena sim, tá? Vou tirar aqui o áudio só para não fazer muito barulho. A Rua Existe e Resiste, um documentário feito pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná. Perfeito. Então, primeira notícia comentada, eu acho que é uma forma de violência contra essa população, recolher os seus objetos. Eu entendo que existem, na verdade, 2 direitos em conflito aqui. O direito de ir e vir dos cidadãos como um todo, que às vezes é impedido por esses objetos em via pública, mas tem o direito dessas pessoas terem o mínimo de estrutura para viver, né? Não morrer de frio durante o inverno Belo Horizontino. Só eu contar para vocês que agora eu estou gravando, é meio-dia e pouco, a gente está com 18 graus. Esta madrugada aqui em Belo Horizonte bateu 9 graus. E esses objetos, essas barracas, eventualmente as camas, os sofás, as estruturas em papelão, são o meio de sobrevivência desses indivíduos. Então, essas pessoas, na minha opinião, estão sofrendo algo que, infelizmente, é muito comum contra a população em situação de rua, que é a chamada violência patrimonial. Entre outras violências que eles sofrem, né? Então, observem, lendo, né, vendo o A Rua Existe e Resiste, os relatos de violência patrimonial. Bora para a nossa próxima notícia, vamos ver o que vai rolar. As críticas ao comercial da Volkswagen com Elis Regina. Marca lançou clipe com a ajuda de inteligência artificial. Bom, o meu comentário é que talvez, de propósito, talvez não, os publicitários não prestaram atenção na música que foi utilizada, né? Eles utilizaram uma música que se chama Como Nossos Pais, que é uma letra do Belchior, e a música foi eternizada na voz da Regina, da Elis Regina, né? E é uma música que lamenta o fato de nós, jovens ou jovens adultos, termos tentado fazer melhorar a sociedade e termos falhado. E nos darmos conta que vivemos como nossos pais, né? Tanto que o trecho que dá o gancho pro refrão é minha, ó, vou até dar o zoom, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É um eu lírico que sofre pela frustração de ter tentado melhorar a sociedade, especificamente. É uma letra que foi escrita durante a ditadura militar, e esse eu lírico não consegue promover as mudanças sociais que tenta e lamenta estar vivendo como os seus pais. Além disso, foi um comercial da Volkswagen. A Volkswagen tem pelo menos 2 coisas complicadas em termos de história. E aí usar uma letra do Belchior e a figura da Elis Regina é complicado. A Volkswagen
lá na Alemanha andou se envolvendo na década de 30 e 40 com um movimento um pouco autoritário. Não vou escrever o nome nem falar o nome aqui não, porque eu posso ser barrada pelo YouTube. E deixa aqui nos comentários, né? Procura aí Volkswagen, Alemanha, década de 1930. E deixa aqui nos comentários o que a Volkswagen fez. E no Brasil também, ao longo da década de 60 e 70, a Volkswagen teve um certo envolvimento com o regime militar brasileiro. Ela entregou vários dos seus trabalhadores, principalmente aqueles envolvidos no movimento sindical, para o regime militar. Então, complicado. Mas o que o Belchior e a Elis Regina tem a ver com isso? A Elis Regina, por exemplo, foi presa pela ditadura militar. O Belchior chegou a se exilar devido a isso. Então eu acho meio complicado você usar a imagem da Elis Regina, né, gerada por inteligência artificial. Então eu acho que tem ali uma questão ética, ideológica, filosófica mesmo a ser discutida. E já que a gente está falando aqui do giro da Janaflix, eu não consigo ver esse comercial e não pensar num dos melhores episódios de Black Mirror. Isso é tão Black Mirror. Que é o episódio Be Right Back. Em que uma jovem adulta, revive o seu noivo falecido por meio de inteligência artificial e robotização, né? Na hora em que eu vi a Elis Regina cantando supostamente com a sua filha, sendo que ambas dirigiam combis, eu falei assim, meu Deus, isso é Be Right Back, Black Mirror, assista e depois você me conte. Eu acho que a questão da inteligência artificial, seus limites éticos, estéticos, mercadológicos, é um tema quentíssimo para os vestibulares deste ano. Coloca aqui embaixo, já até andou acontecendo de cair em alguns temas de redação, em algumas propostas de redação. Me conta como você se sentiria em relação a isso. Próxima notícia separada pela nossa equipe, pelo nosso staff, é Ministério Público Federal pede à Justiça que determine a retirada de conteúdo de ódio dos perfis de André Valadão. O pastor bolsonarista está sendo investigado após incitar fiéis de sua igreja contra a comunidade LGBT. Ele teria dito em um de seus vídeos que Deus, se pudesse, como que eu vou falar isso? Resolveria a existência de pessoas da população LGBTQIA+. Mas como Deus não faz isso, que cabe aos seus fiéis darem cabo, darem um destino, resolverem isso que me parece que ele vê como um problema. Na minha opinião, se ninguém fizer ser aplicado o paradoxo da tolerância, esse moço vai cada vez falar absurdos maiores. Lembrar que o paradoxo da tolerância é um conceito lá do nosso querido Karl Popper, que fala que para que a gente guarde, proteja um regime político ideológico tolerante, a gente tem que eventualmente ser intolerante com os intolerantes. Então, eventualmente, eu preciso punir o André Valadão pelo discurso de ódio para garantir que a gente vive em uma sociedade tolerante. Então, a minha opinião é que é necessário aplicar no André Valadão o paradoxo da tolerância. É só isso que eu posso falar, né? Próxima notícia. Prefeitura do Rio aprova a lei que proíbe o uso das denominações de elevador social e elevador de serviço na sociedade. O descumprimento da medida prevê a advertência em uma primeira punição e o pagamento de multa de 5 mil caso o infrator seja reincidente. Entendo a lógica dessa determinação, é a ideia de evitar-se que haja discriminação contra trabalhadores nesses espaços e diversos casos de racismo e de elitismo, né? Eu já passei por uma situação de estar num prédio muito chique, num prédio de milionários. Quem é meu aluno sabe que eu tenho um milionário de estimação
e estando no prédio do meu milionário de estimação, ter sido confundida com uma das trabalhadoras domésticas, porque afinal de contas eu sou um pouco mais pigmentada do que a média das pessoas que frequentam esse prédio, e a pessoa que entrou comigo no elevador, um senhor idoso, me perguntar se eu estava no elevador certo. Muito frequentemente, a existência do elevador social e do elevador de serviço cumpre a função da chamada aporofobia. Que é essa rejeição ao pobre, né? Ao pobre, seja ele pobre de verdade ou só pareça pobre. A gente considerar que pessoas com o meu tom de pele são pobres necessariamente, acho que tem a ver com o racismo também. Então, vale a pena procurar o conceito de aporofobia da Adela Cortina. E, por exemplo, a ideia de racismo, que está dentro da obra do sociólogo brasileiro Muniz Sodré. E, Jana, eu quero um filme, porque é Janaflix. Perfeito. Você vai assistir a... Que horas ela volta? Que isso. Esse giro da Jana tá completão, né? Então, este é o comentário que eu tenho. O que eu posso contar para os senhores é que eu constrangi o senhor idoso que assumiu que eu deveria sair do elevador, afinal de contas, eu seria uma trabalhadora, isso é discriminação. A única coisa que eu falei para ele, né, eu tive vontade de responder várias coisas, mas a minha responsabilidade jurídica me fez falar assim, olha, eu deveria usar esse elevador sim, e mesmo que eu fosse uma trabalhadora do prédio, eu deveria usar este mesmo elevador, porque o elevador de serviço é um elevador de carga, eu não estou carregando carga. E eu, se o senhor ficava calado, ainda faltam 12 andares para eu chegar no meu andar, porque qualquer coisa pode ser que eu te chame a polícia. Afinal de contas, eu poderia acusá-lo de discriminação, né? Servi essa torta de climão. Bora para a próxima notícia. Ludmilla faz campanha de arrecadação de sangue e bate recorde. Ludmilla, eu te amo. Para engajar a doação, a cantora prometeu aos doadores ingressos para o Numanais, show que acontecerá nos próximos dias. Gente, isso daqui é uma proposta de intervenção pronta. Ó, proposta de intervenção pronta, e eu vou montar a proposta de intervenção. Com vistas a incentivar a doação de órgãos e tecidos no Brasil, lembrar que sangue é um tecido, é necessário que o Ministério da Saúde, em parceria com formadores de opinião, a exemplo da cantora Ludmilla, faça campanhas de informação acerca dos locais de doação, os procedimentos e, especificamente, dê visibilidade ao assunto por meio da realização de eventos e bonificações. Isso daqui é uma proposta de intervenção concreta. Lud, te amo. Além de ser a responsável por alguns dos maiores hits da atualidade, você tem consciência social? Te amo. Ao contrário de certas pessoas por aí. A qual cantora sem consciência social eu estou me referindo? Polemiza aqui embaixo. Será que vocês vão adivinhar para quem que era esta indireta? Aí, ó, fui falar mal dos outros, Deus me puniu. Última notícia, boi quase da altura de Michael Jordan. Eu não vi essa notícia não, gente. Viraliza e a web não acredita. Isso é real? Knickers tem 1,94 m de altura e o peso de uma Kombi. Foi tema de um vídeo viral recente nas redes sociais. Gente, eu não vi isso. Vocês viram esse boi? É de verdade? Eu nunca tinha visto um gado tão grande assim desde a última motociata de certos presidentes. Encerrei polemizando, deixa o seu like, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário, deixa o seu ódio, deixa o que você quiser. A gente se vê na semana que vem.